paz, queridos. Com a graça de Deus, chegamos à lição de número 8 das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2024, que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Eu sou a professora Miriam, estou aqui semanalmente para apresentar dinâmicas, para contribuir com o ensino e aprendizagem da palavra do Senhor. Peço desculpas, não consegui gravar a dinâmica na semana passada. E eu agradeço a todos imensamente pelas inscrições, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua EBD. Sejam todos bem-vindos na paz de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem o título A Resistência de Mardoqueu. E eu quero apresentar 3 dinâmicas bem simples e práticas para facilitar o aprendizado. A primeira dinâmica, nós já vamos falar da palavra-chave, que é resistência. Nós vamos fazer um acróstico da palavra-chave. Porque quando falamos em resistência, nós estamos falando do ato de resistir, a pessoa manter-se firme. Então, resistência é sinônimo de firmeza, persistência, convicção, a pessoa ter certeza do que quer e é manter-se íntegro, manter-se de pé, resistir ao que lhe é ofertado, é resistir ao que lhe é dado, não é se submeter à vontade de outrem. Só que a resistência pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Muitos resistem à ordem do Senhor, muitos resistem ao chamado do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Essa é a resistência que nós estamos falando aqui de Mardoqueu. Nós vamos falar de um homem que manteve-se íntegro, manteve-se de pé, teve firmeza e teve convicção de sua fé em Deus e manteve-se íntegro, sem desviar da sua convicção. Nós vamos falar o que vem a ser essa resistência no âmbito aqui de Mardoqueu e a resistência que nós, cristãos, devemos nos manter. Aqui a verdade prática vai até dizer assim, olha, como cristãos somos sujeitos a conflitos éticos, morais. E devemos decidir sempre de acordo com a verdade e a orientação da palavra de Deus. Nós estamos vivendo no mundo, porém, como diz a palavra do Senhor, nós não somos deste mundo, então nós devemos nos guiar, nós devemos nos pautar na palavra do Senhor para resolver qualquer conflito e qualquer problema. Nós vamos estudar sobre Mardoqueu, que ele decidiu não se curvar para o homem, porque a convicção dele é que só deveria se curvar diante do Deus de Israel. E aí nós vamos falar aqui, ó, resistência. Com a letra R, o que vem a ser resistência? Aí nós vamos colocar assim, olha, resistência aqui nesse contexto da lição é uma responsabilidade de todo o cristão. E que responsabilidade é essa? É uma responsabilidade ainda aqui na letra R de revestimento. Porque para resistir nós estamos em guerra. Lá em Efésios fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então nós precisamos nos revestir. Mas que revestimento é esse para nos dar resistência, para nos dar firmeza? Aí aqui na letra E, revestimento espiritual. Como diz a palavra do Senhor, que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. E esse revestimento é para quê? Para vivermos separados do mundo. Porque, como diz lá em João, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós sabemos que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos trilhando o caminho que é Cristo, rumo ao nosso lar, rumo à nossa morada. Então, nós temos a responsabilidade de nos revestirmos espiritualmente das armas espirituais. Efésios 6, que fala sobre toda a armadura do cristão. E para quê? Para vivermos separado deste mundo. E esta separação é para quê? Para resistirmos às influências aqui na letra I. E que influências são essas? Na letra S, as sutilezas do inimigo, as sutilezas satânicas, as influências de Satanás.
E para resistirmos, para enfrentarmos essas influências, essas sutilezas do inimigo, é fácil? Não. Aqui na letra T é um trabalho constante. Nós estamos em guerra, nós estamos em treinamento, nós precisamos trabalhar diligentemente, nós precisamos nos esforçar. Porque o soldado, ele precisa constantemente estar o quê? Em preparação, em treinamento, ele precisa se revestir, ele precisa verificar suas armas se estão em ordem, ele precisa se uma espada, por exemplo, estiver precisando ser amolada, ele precisa amolar. Então nós precisamos diariamente estar no treinamento de Jeová, nós precisamos trabalhar diuturnamente para quê? Para sermos cheios, é relacionamento, é entrega, é um trabalho que o cristão precisa. E aqui na letra T, esse treinamento, esse trabalho de todo cristão, de se revestir, de procurar estar preparado para a guerra, é um trabalho que não é uma opção. Aqui na letra E, é um trabalho que é essencial. Então esse revestimento que nos garante a resistência é essencial e não podemos negligenciá-lo. Aqui na letra N, por que não podemos negligenciar? E ainda na letra N, porque nós precisamos viver em novidade de vida. Não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós e nós precisamos mostrar isso para o mundo. E aqui na letra C, por quê? Porque nós não podemos nos contaminar, nós não podemos nos conformar com este mundo, como já foi falado lá em Romanos 12, 2. Nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. E essa renovação é só através do relacionamento e do revestimento diário com o Senhor. A nossa luta, a nossa guerra é diária e o nosso alimento também precisa ser diário. E nós não podemos nos conformar aqui na letra I com o quê? Com as investidas do inimigo, com as ilusões que este mundo nos proporciona. Nós precisamos estar o quê? Com nossos olhos fitos, com nossos olhos abertos, sabendo que nós estamos aqui e nós não podemos nos iludir com este mundo. Nós não podemos aceitar as investidas do inimigo, nós devemos combater com a palavra do Senhor. Por quê? Porque aqui na letra A, para fechar, porque nós somos adoradores, porque a nossa vida é para louvor e adoração do nome do Senhor. E nós devemos tão somente fazer o quê? Adorar ao único que é digno de louvor. Assim como Mardoqueu resistiu por sua fé, sua convicção, ele decidiu não se prostrar diante de outro homem. Nós precisamos aqui, nós precisamos ter a certeza que a nossa vida, nós temos que tão somente entregá-la ao nosso Deus e nós devemos adorar tão somente a Ele, porque nós devemos adoração ao único que é digno de louvor, o nosso Deus, e um dia nós estaremos com Ele. E assim, nós podemos ir para a segunda dinâmica, que também é bem simples e prática. O professor vai ainda falando sobre resistência. O professor vai falar sobre a vida de Mardoqueu. E o professor vai precisar para essa dinâmica de um cabinho de vassoura. E como que vai ser essa dinâmica? O professor vai chamar um aluno para participar dessa dinâmica. O professor pode falar assim, olha, quem aqui consegue... quem aqui tem resistência, consegue segurar algo bastante tempo? Aí o professor verifica quem quer participar e o professor chama. Aí o professor fala assim, olha, você tem uma missão de segurar esse cabo de vassoura. E aí o professor fala assim, olha, só que nós sabemos que nós estamos neste mundo, nós somos peregrinos em terra estranha, nós estamos aqui de passagem, aqui não é o nosso lugar. E se aqui não é o nosso lugar, nós precisamos viver evidenciando a nossa pátria. Olha, nós vamos verificar aqui que Mardoqueu, ele estava em uma terra estranha. Ele estava em Suzã, ele estava na Pérsia, porém ele era um judeu. Só que Mardoqueu, ele tinha convicção que ele deveria adorar tão somente o único Deus, o Deus de Israel. Então, ele
resistiu até o fim. Aí o professor fala assim, olha, então aqui nós estamos em guerra. Aí fala pro aluno, olha, você vai precisar segurar esse cabo de vassoura, eu quero saber quanto tempo que você consegue segurar. Só que aí o professor vai falar assim, olha, só que você não vai segurar no meio não. E você não vai segurar assim também não, é para segurar só com uma mão apenas. Nós estamos em guerra. Aquele teste lá como o Gideão fez, qual foi o teste que Gideão fez? Olha, quando eles foram beber a água, eles precisavam eles foram beber água, mas eles não soltaram a sua armadura, eles precisavam ficar vigilantes e atentos. Aí o professor fala assim, ó, então vocês vão segurar apenas com uma mão e eu quero saber com quanto tempo você vai segurar. Aí o professor fala assim, olha, vamos ver quanto tempo você resiste. Aí o professor fala assim, olha, mais uma coisa aqui, vocês acham que é justo ele segurar assim, porque aparentemente é fácil, mas ficar segurando só com uma mão, vai como algo que é comprido, ficar segurando só com uma mão por muito tempo já vai começar a cansar. Aí o professor fala assim, olha, só que nós não estamos sozinhos. Aí o professor fala assim, olha, eu vou te ajudar. Eu vou segurar aqui na outra ponta para você. E aí, o que vai representar aqui? E aí o professor fala assim, olha, e aqui nessa ponta vai representar o Espírito Santo de Deus. Eu vou te ajudar representando que você não está só, representando o Espírito Santo de Deus. Então vamos fazer uma troca. Aí o professor fala assim, ó, você representa o Espírito Santo de Deus e eu que estou aqui segurando a outra ponta vai representar cada um de nós, vai representar todos os cristãos. Olha, nós estamos aqui em guerra, às vezes é difícil ficar na mesma posição segurando e com a outra mão aqui, ó, vigilante, com a outra mão armada. Então, muitas vezes com as coisas que acontecem nesse mundo é difícil, mas aí o professor fala assim, olha, só que o Senhor, Ele não nos deixou só, Ele não nos deixou órfãos, Ele falou que enviaria um outro Consolador. Aí, quando passar um tempo, o professor vai falar assim, ai, tá pesado, porque o professor agora está representando cada cristão, o outro aluno que está representando o Espírito Santo. E aí o professor vai soltar. Só que o professor vai soltar com cuidado para não machucar o irmão. Ou então o professor solta e ao mesmo tempo segura. Aí como que o professor vai fazer? O professor vai soltar, automaticamente vai cair. E o irmão vai continuar segurando. Aí o professor fala assim, olha, muitas vezes somos nós que soltamos. Ou muitas vezes somos nós que não resistimos, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus está sempre pronto para nos ajudar nas nossas fraquezas. Quando estiver difícil, clame ao Senhor, busque ao Senhor, alimente-se da palavra do Senhor. Nós falamos aqui, ó, no acróstico, que é algo que é trabalhoso, que não é fácil. Quando estiver difícil, quando estiver achando que não consegue, clame, busque, porque o Senhor Ele está sempre ao seu lado, Ele está sempre segurando contigo. Então resista até o fim, porque nós temos que viver sempre de acordo com a vontade de Deus, sabendo que tudo aqui é passageiro. Então que nós possamos segurar, ó, firmes, segurar com convicção, sabendo que nós precisamos resistir, porque ao nosso lado constantemente está o nosso amigo, está o Espírito Santo de Deus, está toda a Trindade, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele nos ajuda. Então resista até o fim. Você não está sozinho, você está em guerra. Aparentemente, às vezes parece que é difícil, mas o Senhor é aquele que nos assiste em nossas dificuldades. Ele está sempre conosco e Ele está sempre nos ajudando, e nós temos o maior exemplo, que é Cristo, e tudo Ele já venceu por nós. Então, resistência até o fim. Não solte. Continue segurando, porque Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele está contigo ao teu lado em todos os momentos. E assim nós podemos ir para a terceira dinâmica. E para a terceira dinâmica, o professor vai precisar de 2 copinhos descartáveis. Nós vamos falar de resistência. E nós falamos que para resistirmos, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, estar revestido do Espírito Santo de Deus, ter base na sua palavra. E aqui nós vamos falar, olha, nós temos aqui 2 copinhos. Os copinhos são copinhos descartáveis. Esse copinho, colocando eles aqui em pé, eles têm alguma resistência? Eles conseguem manter-se firmes, eles estando aqui, ó,
soprei bem fraquinho, nenhum dos dois conseguiu. Agora nós vamos lá. Olha, agora vamos ver a diferença. Olha, se eu colocar aqui dentro desse copinho alguns pedacinhos de papel ou algum lixinho, às vezes nós estamos nos enchendo de várias coisas. Nós pegamos o nosso tempo, nós doamos o nosso tempo para muitas outras coisas. Não nos alimentamos da palavra do Senhor, deixamos todas as nossas... Tudo que é importante aparentemente para a nossa carne, para a nossa vida, para as nossas necessidades diárias, nós vamos colocando aqui, ó. Nós estamos enchendo as nossas vidas, aqui representando a vida de cada um de nós, ó. Nós estamos nos enchendo. Ó, aqui o copo está cheio. E aqui, ó, nós vamos nos encher de água. Quando nós somos servos de Deus, nós nos enchemos, nós mantemos o revestimento, nós mantemos o relacionamento com o Senhor através da oração, através do louvor. Às vezes nós estamos lá, quantas vezes você no seu lar, lavando a sua louça, você está lá louvando ao Senhor, você está ouvindo uma pregação, você está clamando ao Senhor, quando você tira uns minutos do seu dia para ler, para meditar na palavra do Senhor, você está se enchendo. Olha, aqui os dois copos, eles estão cheios, até enchi demais. Os dois copos estão cheios. Agora nós vamos perguntar, aqui ó, em relação à estabilidade, à firmeza e à resistência, vamos ver qual dos dois tem? Porque olha, a questão não é estar cheio para ter resistência espiritualmente que nós estamos falando. A questão é saber do que nós estamos nos enchendo. Porque Mardoqueu, ele tinha fé, ele tinha convicção. Aqui vai falar que ele era um homem que tinha resiliência, que tinha firmeza, que tinha convicção. E ele era leal ao rei. Quando nós vamos estudar aqui na lição, que ele, sabendo daquela trama, falou para a rainha Esther, para a sua filha, sua prima, sua filha, e ela passou para o rei, eles investigaram, ninguém lembrou. Olha, salvou a vida do rei e não foi visto, não foi notado. Olha, muitas vezes quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós queremos aparecer, nós queremos alguma glória, mas quando nós estamos cheios, do que nós estamos nos enchendo, do que nós estamos nos nutrindo? Olha, aqui tem várias coisas do dia a dia, ele está cheio, mas aqui, podemos até colocar mais algum papelzinho aqui dentro para encher bastante. Mas aqui, será se tem estabilidade? Ó, não tem estabilidade nenhuma. Por quê? Porque aqui o que importa não é estar tão somente cheio, mas do que nós estamos cheios. Do que nós estamos nos alimentando diariamente, do que nós estamos nutrindo as nossas vidas. Porque nós sabemos que estamos em guerra entre carne e espírito, e o Espírito Santo de Deus, ele quer encontrar guarida em nossas vidas. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, e quando nós temos um relacionamento com o Senhor, olha, o que vai acontecer? Ó, se eu soprar aqui de novo, o que acontece? Até o outro caiu porque ele não tem força, mas aqui, ó, e agora? Pode até alguns tentar nos afrontar, que às vezes acontece, olha. Só que aqui, ó, ele até caiu. Eu não vou derramar porque eu tenho um livro. Mas quando nós somos afrontados, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, olha, se alguém tentar nos atacar, o que vai acontecer? Ó, vai cair aqui, ó, umas gotinhas de água. Vai transbordar do que nós estamos cheios. E quando nós estamos cheios, nós resistimos, assim como Mardoqueu, ele resistiu, ele teve fé, ele confiou no Senhor, depois o Senhor vai honrar a Mardoqueu. Mas é quando? É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Então que nós possamos, olha, analisar as nossas vidas diariamente, analisar o que nós estamos fazendo e como que nós estamos cuidando do nosso tempo. Porque nós estamos falando aqui, ó, não é qualquer resistência. Nós estamos falando de resistência espiritual. Nós precisamos nos manter firme perante o Senhor. Então, essas são as 3 dinâmicas. Espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!